Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Quanto ao tema 2, aquilo que vamos falar é sobre um documento que devem sempre analisar antes de contratualizar um fundo de investimento. Apenas uma nota inicial relativamente ao conceito de fundo de investimento. Um fundo de investimento consiste num instrumento financeiro que podemos contratualizar, por exemplo, junto à banca comercial e que investe numa classe diversificada de ativos, como por exemplo ações, obrigações ou mercado monetário. A cotação e a valorização destes fundos de investimento varia consoante a evolução dos preços dos ativos nos quais investe. Analisando então o MEIFI, trago-vos aqui um exemplo para um fundo de investimento gerido pela IM Gestão de Ativos. De notar que o facto de estarmos a efetuar uma análise a este documento não deve ser visto como uma recomendação de investimento sobre este ativo. Este documento tem como objetivo, única e exclusivamente, chamar a vossa atenção para alguns pontos que devem ter em consideração quando estão a analisar este documento. Percorrendo então o mesmo, o primeiro ponto que gostaria de chamar a vossa atenção é relativamente à política de investimento. E a este nível, vocês devem ter em consideração dois pontos. O primeiro, em que mercados é que o fundo predominantemente ou maioritariamente investe, e em segundo lugar, qual a distribuição por classe de ativos. Neste caso, o que acontece é que este fundo investe essencialmente nos mercados europeus e norte-americanos, e em termos de alocação por classe de ativos, ele está limitado a um investimento de um máximo de 35% em ações e um valor que pode oscilar entre 25% a 80% em obrigações de taxa fixa. Um outro ponto que gostaria de chamar a vossa atenção tem a ver com o valor mínimo de subscrição, ou seja, qual o valor mínimo que vos é exigido para efetuarem um investimento no fundo. Neste caso, aquilo que acontece é que para o caso de investidores não profissionais, o valor mínimo de subscrição será de 500 euros. Depois, um outro ponto tem a ver com o período mínimo de investimento recomendado. Ou seja, quando vocês estão a decidir se investem ou não num fundo de investimento, devem ter em consideração qual o período expectável durante o qual pretendem manter um investimento no fundo. Neste caso, o que acontece é que o período mínimo recomendado é de 2 anos e meio. Aqui, em termos de período mínimo, o que acontece tipicamente é que, no caso de fundos com uma elevada exposição ao mercado acionista, o período mínimo de investimento recomendado é superior. Porquê? Porque, historicamente, as ações são ativos que no curto prazo podem ter uma maior volatilidade fruto das condições de mercado. Por exemplo, recentemente tivemos uma grave crise nos mercados acionistas devido à questão do Covid-19. No caso de fundos de investimento com maior exposição a obrigações e a mercado monetário, como são ativos com menor volatilidade no curto prazo, o período mínimo de investimento recomendado normalmente é inferior. Portanto, sempre importante terem em consideração este ponto. Um outro ponto bastante importante tem a ver com o indicador sintético de risco, que basicamente pretende medir o nível de risco do fundo de investimento no qual estão a investir. O que acontece tipicamente é que há uma escala que está definida pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e que varia de 1 a 7, sendo que o 1 representa fundos de investimento com baixo risco, mas potencialmente com remunerações mais baixas, e em que o nível 7 reflete fundos de investimento com elevado risco e com remunerações potencialmente mais elevadas. De notar também que esta escala não deve ser vista de forma estanque. Ou seja, aquilo que está definido também pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários é que esta escala e este risco é calculado tendo em conta a volatilidade das rentabilidades do fundo nos últimos 5 anos, o que significa que este nível de risco
pode ir variando. Aqui gostaria de salientar que é sempre muito importante conjugar este indicador sintético de risco com a política de investimento. E o que acontece normalmente é que no caso de fundos com uma política de investimento com uma elevada exposição ao mercado acionista, o que tenderá a acontecer é que o nível de risco do fundo estará mais próximo de valores perto de 7. Se porventura houver uma maior exposição a mercado obrigacionista e a mercado monetário, o risco tenderá a ser mais reduzido. Portanto, é muito importante conjugar estes dois pontos. De seguida, são referidos um conjunto de riscos a que estarão sujeitos ao investirem neste fundo, desde logo o risco de variação das taxas de juro, que tem impacto no valor das obrigações, ou seja, se houver um aumento das taxas de juro, o valor das obrigações diminui, portanto o valor do vosso investimento também reduz. O risco de crédito tem a ver com o risco de incumprimento, nomeadamente dos obrigacionistas, risco de mercado, que tem a ver com a variação das cotações, por exemplo, das ações, risco cambial, quando investem em ativos que não estão denominados em euros, risco de liquidez, que tem a ver com a facilidade ou não de venda dos vossos investimentos no mercado, risco contraparte, e depois também aqui referido o risco operacional, que tem a ver com a eventualidade de erros humanos nas transações efetuadas pelo fundo. Passando então aqui para a página seguinte, devem também ter em consideração, obviamente, os encargos. Ou seja, o que acontece normalmente é que os fundos de investimento investem em ativos e a aquisição e a venda desses ativos têm um custo no mercado. Deste modo, tipicamente, os fundos de investimento podem cobrar 3 tipos de encargos. Encargos de subscrição, ou seja, que é um encargo no momento em que subscrevem unidades de participação no fundo, que neste caso não se aplica. Encargos de resgate, que têm a ver no momento em que vocês vendem as vossas posições no fundo, ou seja, aqui também não tem qualquer tipo de custo. E depois também os denominados encargos de gestão, que estão relacionados com a atividade de compra e venda de ativos por parte do fundo de investimento. Um último ponto que eu gostaria de chamar a vossa atenção é relativamente às rentabilidades históricas. Ou seja, devem verificar quais as rentabilidades históricas que o fundo tem tido nos últimos anos. Obviamente que rentabilidades passadas não significam rentabilidades futuras, mas obviamente que é sempre um indicador importante que também devem ter em consideração. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor quanto à importância de analisar este documento. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal aqui em baixo. Não percam o próximo vídeo e até à próxima!